No vídeo de hoje a gente vai reagir a um discurso do senador Carlos Viana, presidente da CPMI do INSS, que ele fez ao fim da última oitiva na quinta-feira, onde pegou o depoimento do Virgílio. A gente vai falar, pessoal, do show de parcialidade que está sendo dado por presidente, relator e toda a ala bolsonarista. Lembrando que isso é a minha opinião, baseado no que eu tô vendo, tá? Eu acompanho todas as sessões, do início ao fim, todos os dias que tem, mas eu quero saber da sua opinião, o que você tá achando do trabalho dessas pessoas. Então, conte pra gente aí nos comentários. E aqui a gente não vai enrolar, a gente vai direto para o assunto, né? Então vamos lá. Agradecer a todos. Conseguimos, quando chegamos ao final, para começar uma CPMI já é uma vitória. Cada sessão do início é uma guerra. Quando nós encerramos, como estamos encerrando agora, uma grande vitória. Nós chegamos a ter, acompanhando ao vivo, quase 30 mil pessoas em determinado momento. Pelo avançado da hora, temos agora perto de 15 mil. E me permitam aqui, como sempre, deixar uma palavra de confiança a toda a nação. Meus irmãos brasileiros e brasileiras, encerramos hoje uma das oitivas mais reveladoras dessa CPMI. E o Brasil acompanhou atento o retrato de um escândalo que não é apenas contábil, é moral, é institucional e é político. Ficou claro que o governo, por ação ou por omissão, vários, viraram as costas para quem mais precisava. O discurso do senador Carlos Viana é um discurso mentiroso, tá? Com segundas intenções. Vale ressaltar, pessoal, que a intenção da ala bolsonarista nunca foi proteger você aposentado, nunca foi devolver o seu dinheiro. O que eles querem é palanque político. O que eles querem é enfraquecer o governo Lula na tentativa canalha de embarcar um novo nome em 2026. Tentar colocar alguém no Planalto em 2026. O que eles estão fazendo diariamente nas oitivas é passar pano para o governo Bolsonaro, que sabia dos roubos, que sabia dos descontos e não fez nada. Nós temos documentos públicos que provam que o Bolsonaro, que o INSS, que os órgãos competentes foram informados. Nós temos entrevistas de senadores bolsonaristas na CNN que diz que informou sobre os descontos. E o Bolsonaro não fez nada. É um absurdo o senador Carlos Viana querer acusar o governo Lula de omissão, sendo que foi o governo que é o governo que está investigando, que está punindo e que está devolvendo o dinheiro dos aposentados. Depois, o relator, o presidente, deputados e senadores bolsonaristas ficam bravos, ficam com raivas quando dizem que a CPMI é um show de pirotecnia. Eu lamento. O ministro se desculpou depois, mas se fosse eu, não tinha me desculpado, porque é verdade. E ele ainda foi bem moderado. Não é um show de pirotecnia. É um show de parcialidade. É um show de parcialidade escancarada. Porque nós vemos diariamente as pessoas que são ligadas ou nomeadas pelo governo Lula, que nem o ministro Carlos Lupe, eles escroteiam, eles acusam sem prova, é um negócio de horror. Quando é alguém que teve uma passagem no governo Bolsonaro, eles ficam calminhos,
pergunta ali de maneira jeitosa, se tiver habeas corpus que não obriga a responder, eles não brigam com o ministro do Supremo, ficam quietinho. Tem deputado ou senador que nem pergunta ou que nem lá vai. Essa é a passação de pano da ala bolsonarista. Essa é a parcialidade da ala bolsonarista. Meus amigos, 2019, órgãos competentes informou ao governo Bolsonaro, informou ao INSS e ninguém fez nada. Vamos às provas. Então, pessoal, vou mostrar para vocês agora um documento oficial do Procon e é muito importante que vocês prestem atenção nos nomes que vão estar presentes nessa reunião, tá bom? É muito importante. É um documento redigido em 1 de agosto de 2019. Então, vamos lá. Coloquei o documento grande aqui, pessoal, que é para facilitar a leitura de vocês, tá? São Paulo, 1 de agosto de 2019. Assunto: descadastramento junto ao INSS de empresas que praticam descontos abusivos. Prezados e prezadas, senhores e senhoras, servimos-nos do presente para cumprimentá-los e, na oportunidade, informar que o diretor executivo da Fundação Procon SP, no âmbito de suas atribuições, no dia 30, esteve em reunião no Ministério da Justiça com a participação do ministro Sérgio Moro, do secretário nacional do Consumidor, Luciano Tim, e do presidente do INSS, Renato Vieira. Aqui eu não vou mais prosseguir. Terminamos essa leitura aqui. Ministro Sérgio Moro. O ministro Sérgio Moro, senador Isalci e Bolsonaro, o INSS, todos sabiam e não fizeram nada. Não é o Newton que está falando. É um documento público, tem o número do ofício lá. Qualquer um de vocês pode consultar. Está claro que Bolsonaro sabia e não fez nada. Então, senador Carlos Viana, é muita falta de caráter querer atribuir omissão ao governo Lula, sendo que foi vocês que praticou. Vamos prosseguir ao vídeo. O aposentado que vive com o mínimo, a viúva que conta as moedas, o órfão que não tem voz. O Estado falhou onde devia proteger, no contra-cheque de quem sustentou esse país com trabalho e honestidade. E esta CPMI não se calará, porque quem se cala diante da injustiça, consente com ela. Nós não estamos diante de simples equívocos administrativos, nada disso. Estamos diante de omissões deliberadas, de decisões mantidas por conveniência política e econômica, corrupção. A Controladoria Geral... É verdade, senador Carlos Viana. Bolsonaro fez tudo isso por conveniência política, de maneira proposital. Afinal, ele não investigou, ele não cessou os descontos. Fez uma MP para enganar, né? Depois ele mesmo foi lá e vetou. E pessoal, quando eu digo parcialidade aqui, é muito importante que a gente dê nome aos bois e mostre provas, mostre fatos factuais sobre o que está acontecendo na CPMI. É muito comum bolsonaristas querer pegar fotos de pessoas investigadas quando lá dentro do INSS mesmo, ou em alguma ala do governo, fizeram reuniões, ou coisa do tipo. Coisas totalmente dentro da lei. Mas
Tem foto de careca do INSS com Tarcísio. Não tô dizendo que tem nada de errado, eu só tô dizendo que eles esquecem dessas fotos, tá? Eles pegam fotos que não tem nada a ver lá com o governo Lula e coloca. Então é 2 pesos e 2 medidas. Só que mais que isso, nós temos o mesmo senador que avisou Bolsonaro sobre os descontos almoçando com pessoas que foi presa. Vídeo exclusivo, senador Exalci, né? Tá aí, é o senador Exalci, tá bom? Senador almoça com o presidente da Conafé preso na CPMI do INSS. Tá aqui, ó. Senador Exalci. Ainda foi motorista dos caras ainda, tá? Foi chofer pros caras. Então, meus amigos, é 2 pesos e 2 medidas. O relator foi ex-procurador do Ministério Público ou promotor, uma coisa desse tipo. Na última oitiva, ele perguntou se a Thaís Hoffmann tinha algum parentesco com Gleisi Hoffmann. Uma pergunta tendenciosa, de maneira proposital, para depois gerar uma fake news. E minutos após a pergunta, Sóstenes Cavalcante, o Aldair, acho que é esse o nome dele, fugiu da mente agora, estavam publicando nas redes sociais a mentira perguntada pelo relator. E pessoal, por que foi de maneira proposital? O cara era funcionário da Justiça. E se não fosse, ele tem Ministério Público, tem acesso, tem Polícia Federal. Qualquer um ali da CPMI pode ir na Polícia Federal e pedir informações. Nós podemos, qualquer pessoa, qualquer advogado, consegue puxar os dados da outra pessoa, só precisa ter um pouquinho de conhecimento. Então não seria dificuldade nenhuma para o relator fazer uma pesquisa e descobrir o grau de parentesco das duas, se existia ou não. Ele não fez, e se fez, ficou calado e fez a pergunta descabida por conveniência. Então eles são, pessoal, parciais. Lamentavelmente, o intuito da CPMI, mais uma vez, é apenas manchar a imagem do governo Lula. Mas eles não vão conseguir porque o povo não é cego. O povo não é cego. O Tribunal da União, em julho de 2024, comprovou e recomendou a suspensão dos repasses a entidades suspeitas. Isso foi feito em 2019 também e eu já provei. O próprio Procon fez isso. 2024. O INSS foi alertado, o presidente da época foi informado, o ex-procurador-geral sabia, mas nada foi feito. Quem se cala diante de um alerta desse tamanho assume corresponsabilidades. E essa corresponsabilidade... Então, Bolsonaro vai assumir a corresponsabilidade, né, senador Carlos Viana? Esperamos sim. Esperamos que ele seja punido. Responsabilidade é o que o Brasil inteiro viu em rede nacional dentro dessa CPMI. Enquanto o governo discursava em defesa dos pobres, permitia que os pobres fossem explorados. Olha, o discurso do Carlos Viana é puro recalque, é pura inveja, porque essa galera, pessoal, o bolsonarismo morre de inveja do presidente Lula. O povo brasileiro tá vendo. O povo brasileiro viu quem deixou os pobres morrer por falta de vacina quando indicava cloroquina. O povo brasileiro tá vendo o governo trabalhando, entregando obras todos os dias, em busca de resolver problemas causados até por próprios deputados bolsonaristas, como Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, tentando minar as relações. Tentando, né? Não vai mais conseguir, é perigoso até ser deportado, porque hoje o Lula se encontrou com o Trump. Pregavam igualdade, alimentavam privilégios e esquemas de fachada.
É bonito no palanque dizer que o filho da empregada vai estudar ao lado do filho da patroa. Mas é cruel fechar os olhos para o roubo dos aposentados. O verdadeiro teste... É muito absurdo. É muito absurdo. Se esse discurso não é parcialidade, eu não sei o que é parcialidade. É um ataque claro ao governo federal, fazendo suas atribuições, trabalhando, e não cita, não menciona em nenhum momento quem foi parcial de verdade. Senador Carlos Viana, o seu discurso, a sua parcialidade é nojenta. É vergonhosa, senador Carlos Viana. O seu comportamento, eu te juro, cara, eu senti nojo. E tô sentindo até agora, tendo que rever esse discurso. Eu confesso, eu senti nojo e eu parei. Eu disse, eu vou ter que rever de novo porque eu vou ter que gravar um vídeo, né? Vou ter que reagir a isso. Então, eu não vou me torturar duas vezes. Eu não vou me torturar duas vezes. O seu discurso, senador Carlos Viana, é uma vergonha, é um show de parcialidade. É lamentável, pessoal. É lamentável. É muito triste. É muito triste. É um absurdo. Não é um show de pirotecnia. É um show de parcialidade. O caráter está em não se apropriar do direito do aposentado, do que é dos outros. Está em não transformar o salário de quem trabalhou a vida inteira em lucro de atravessadores. O Brasil viu hoje que há milhares de seus Josés e Donas Marias pagando por um crime que nunca cometeram, porque há momentos em que parece, senhores, que os culpados são os aposentados que foram roubados. Gente simples que confiou no sistema e viu o contra-cheque virar cilada, o benefício virar engano, o salário virar vergonha. Enquanto nossos idosos choram diante das contas, os corruptos brindam com vinho caro pago com dinheiro roubado. Pensem no seu... Pessoal, o que vai estar aí no dia 6 é um ex-ministro de Bolsonaro, tá? A gente não vai citar o nome ainda, vamos deixar um pouquinho aí no sigilo, tá? Mas esse ministro recebeu dinheiro de entidades, tá? Esse ministro de Bolsonaro recebeu um dinheiro, uma quantia gorda das entidades. José, que trabalhou 40 anos e hoje precisa escolher entre o remédio e o arroz. Pense na Dona Maria, que ora para não ver o desconto indevido no contra-cheque. É por eles que essa CPMI existe. É por eles que nós não nos calaremos. E não há como negar, a cadeia de omissões de repasse de contratos falsos mostra uma estrutura pensada, organizada e contínua. A CGU fez um trabalho técnico. Estrutura essa que começou em 2019. Foi o Bolsonaro que deu os maiores números de acidez, que autorizou, né? Tem ex-ministro de Bolsonaro aí nessa CPMI, senador, que tenta jogar tudo no colo do governo Lula e não fala da sua culpa, e não fala da sua omissão. É uma vergonha, pessoal, é uma vergonha. Por isso merece o seu like, tá? Merece o seu like, eu confesso pra você. É muito difícil ter que assistir isso aí, ó. É muito difícil ter que assistir esse show de parcialidade, esse show de mentiras que chega a dar nojo. A Polícia Federal comprovou o rastro do dinheiro e esta CPMI está fazendo o que a Constituição e o regimento dessa casa determinam: investigar, responsabilizar e expor com serenidade e responsabilidade, com técnica e também com muita coragem. Nós temos 21 pedidos de prisão aprovados, não por retórica, não por apenas queremos fazer política, mas por provas, por relatórios. Não tem provas. Se tivesse provas, estavam todos presos.
Não tem prova. Se tivesse prova, tava todos presos. E, ô senador, você não disse que tem prova? O relator desse caso, lá no Supremo, é o André Mendonça. Aquele que vocês exaltam, que vocês colocam na mais alta patente. Por que ele não prendeu ainda? Por que ele não prendeu? Ele tem negado pedido de prisão. Por quê? Por que toda vez que um ministro dá um habeas corpus para ficar calado ou para não comparecer alguém ligado ao governo atual, vocês dão um show? Quando esse mesmo procedimento é alguém ligado ao governo anterior, vocês ficam caladinhos. Por quê? Sempre tem um show de chilique. Quando é ao contrário, não tem. Sendo que sabem que o silêncio é um direito constitucional de cada um. E outra coisa, rapaz, HC. Cara, se o cara for aí e quiser ficar calado, ele vai ficar. Vocês vão fazer o quê? Vão botar o cara pra falar na marra? Se o cara quiser ficar calado, simplesmente ele tranca a boca e não fala nada. Eu não sei por que esse showzinho. Não sei por que esse showzinho. Se sabe que o direito ao silêncio é um direito de qualquer cidadão. Todo e qualquer cidadão tem o direito de não produzir provas contra você. Contra si mesmo. É a lei, meu caro. Vocês fazem as leis. Se vocês não estão satisfeitos com ela, mude. Mude. Será que por que vocês não mudam? Vocês não mudam porque se vocês mudar, elas vão ser usadas contra vocês mesmos. Mudem as leis. Só sabem dar chilique? Por que vocês não pontuam, não tiram lá o que tá grave? O que tá gerando insatisfação? Aí vocês colocam lá o rigor pesado, mas coloca para corruptos também. Coloca para os parciais também. Faz isso. Faz isso. Eu vou gostar de ver. Faz. Por extratos bancários, por rastreamento de transações e por depoimentos contraditórios. Não é vingança, é justiça com base em provas e coragem com base em fatos. O ex-procurador do INSS preferiu silêncio sobre os repasses às empresas da mulher, a meu ver, usada como laranja nos desvios. Mas o menciona que o ex-procurador estava lá dentro do INSS no governo Bolsonaro. Mencione. É bom que você mencione. Silêncio, quando cercado de fatos, deixa de ser defesa e passa a ser uma confissão moral perante a nação. Porque quem tem a verdade fala, quem deve se cala. Afirmar ser técnico e apartidário não apaga uma trajetória marcada por vínculos ideológicos com os mesmos governos que criaram esse modelo de desvio institucionalizado. E negar isso, diante das provas, é insultar a inteligência do nosso povo brasileiro. Essa CPMI não é palco de espetáculo, é palco da verdade. E aqui... Muita verdade. Tô vendo. Eu tô vendo a verdade. É palco político. O seu discurso, no final, é totalmente político. O seu discurso, no final, é totalmente político. E é lamentável o presidente do Senado, alô Davi Alcolumbre. Eu não sei como Davi Alcolumbre permite essa vergonha. E cada documento apresentado, cada depoimento colhido, cada prisão decretada, reescreve a história da Previdência Social no Brasil. Encerramos esta fase de investigação e entramos agora na fase da responsabilização. Fiz um apelo aqui e reforço ao ministro André Mendonça que decrete mais prisões daqueles que roubaram os aposentados brasileiros. Porque justiça verdadeira não tem lado. Tem base, tem prova e tem coragem. Coragem. Vocês têm lado. Lógico que vocês têm lado. Lógico que você tem lado. Tava atacando o governo aí agora, rapaz. O governo que tá investigando. O governo que não aparelhou a Polícia Federal igual fez o Bolsonaro. Não é eu que tô falando, não. O ministro dele pediu demissão dizendo que ele tava interferindo. O ministro. O juiz parcial que ajudou a prender Lula para ele ganhar as eleições. Porque se o Lula não tivesse preso, não tinha competência para ganhar.
Não há blindagem política capaz de proteger quem usou a fé e a confiança do povo para se beneficiar indevidamente. Não há cargo, não há ministério, não há partido que consiga esconder a verdade que esta CPMI trouxe à luz. O tempo da impunidade acabou. O tempo do discurso vazio acabou. O tempo de usar os humildes como escudo político também acabou. Mas eu acredito que um país só é derrotado quando perde a vergonha. E aqui nesta CPMI, de senadores e deputados, deputadas e senadoras, o Brasil reencontrou a vergonha, a coragem, a dignidade perdida diante dos órfãos e das viúvas. E que se registre nos anais dessa casa e na consciência do Brasil. A CPMI do INSS não se curvará, não se omitirá e não se calará. Vamos devolver ao país a vergonha, a coragem e a esperança de justiça. Porque quem se cala diante da verdade se torna cúmplice dela. Bolsonaro é cúmplice dos roubos do INSS. Então ele é cúmplice, né? Porque sabia e não fez nada. Muito bem. E nós não nos calaremos. É o compromisso que temos com o Brasil e com as futuras gerações. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, convidando-os para a próxima reunião a ser realizada dia 27, às 16 horas, neste mesmo plenário, para a oitiva do senhor Alexandre Guimarães, ex-diretor de Governança, Planejamento e Inovação do INSS. Está encerrada a presente reunião. É isso aí, pessoal. Discurso vazio, cheio de ataques, cheio de frases de efeito, provavelmente no chat GPT, né? Porque tava lendo ali, tá? Tava lendo. Cara, vergonhoso. Os comentários que eu tinha para fazer eu já fiz. Eu vou deixar a finalização com vocês aí nos comentários, tá bom? Eu sou Newton Castro, apresentador do canal Contraponto, e esse é um canal direcionado a combater o bolsonarismo. Se quiser fazer parte da nossa comunidade, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações para ficar por dentro das novidades que a gente traz para vocês todos os dias. Aproveita, manda esse vídeo para os seus amigos, para a sua família, principalmente lá naquele grupo onde tem aquele bolsonarento que se acha melhor do que os outros, que é o pregador da moral e dos bons costumes, mas quando você vai ver, é mais sujo que puleiro de galinha. É isso aí. Então é isso aí, meus amigos. Aquele grande abraço. Até o próximo vídeo. Fui!